roteiro do Poder Local, os desafios do novo ciclo. Estamos em Castanheira de Pera com o Presidente da Câmara, António Henriques, eleito para um primeiro mandato pelo Partido Socialista, que desta forma recuperou a Câmara Municipal, onde tem tido ao longo dos anos uma presença quase constante. Presidente, ganhou a Câmara ou foi o PSD que perdeu? Antes de mais, bem-vindos a Castanheira de Pera. Não, eu acho que o Partido Socialista ganhou a Câmara Municipal. Ganhámos a Câmara Municipal num trabalho consolidado, de um projeto que nas mais diversas linhas de ação consideramos que é um projeto muito importante para conseguirmos desenvolver o nosso território e afirmarmos o nosso território naquilo que são as mais-valias que poderemos proporcionar a quem nos visita e a quem se quer fixar no nosso concelho. Portanto, nessa perspectiva, foi o Partido Socialista que ganhou as eleições. Apesar da margem pouco expressiva? Sim, a margem é pouco expressiva, é um território com características particulares no que diz respeito à demografia, portanto é um território com poucas pessoas, de baixa densidade demográfica. Atendendo às circunstâncias de ter aparecido uma lista de independentes, que claramente também não foi só roubar, entre aspas, votos ao Partido Social Democrata, também foi roubar votos ao PS. Houve também a coligação do PSD com o CDS, isso foi uma conjuntura, diria que a nível nacional, que isso aconteceu em praticamente todos os concelhos. Portanto, nessa perspectiva foi uma vitória do Partido Socialista, uma vitória de um projeto consolidado durante 4 anos, e espero que seja essencialmente uma vitória para o nosso território. E sem maioria no Executivo, como é que governa a Câmara? Eu acho que nós temos que perspectivar isto de uma forma, temos que colocar a pergunta de outra forma. O que é que interessa para Castanheira de Pera? E com essa leitura temos que perceber de uma vez por todas que somos um território muito pequeno, onde não podemos funcionar em bolhas isoladas, temos de trabalhar num coletivo e colocar o desenvolvimento do concelho acima de todos os interesses. E essa sua forma de olhar para esta realidade tem sido acompanhada, tem tido a solidariedade da oposição? Está consciente que essa forma vai permitir um governo tranquilo? Para já sim. Portanto, espero que continue. Agora aproximamos-nos da apresentação do Plano de Orçamento para 2022. Vai ser um orçamento a olhar para o futuro, a olhar para todas as necessidades que temos no concelho, a olhar também um bocadinho fortemente para os fundos comunitários, para o 2030, para a conclusão do 2020, para o PRR, para o PRRPI. Portanto, julgo que nessa perspectiva iremos continuar aqui com o foco voltado para Nos últimos 46 anos, o Partido Socialista liderou esta Câmara durante 38 anos, se eu não estou enganado, nos últimos 46 anos. Portanto, só tivemos em dois mandatos o PSD a liderar esta autarquia. Há, portanto, aqui naturalmente uma enorme responsabilidade do Partido Socialista na gestão municipal de Castanheira de Pera. Que balanço faz? O que é que faltou fazer? Como é que, ao fazer uma análise desta vida do poder local em democracia, que balanço faz desta presença tão forte do Partido Socialista neste território? É uma presença marcada por vários ciclos. Portanto, tivemos um ciclo onde as necessidades imediatas eram as infraestruturas, águas, esgotos, eletricidade.
Houve depois um outro ciclo que foi vivido numa crise dos têxteis, que na década de 80, 90 do século anterior aconteceu em Castanheira e que nos marcou fortemente em termos demográficos. Foi esse o ponto de viragem do nosso concelho, e que a demografia começou a ser fortemente afetada pelo encerramento de várias fábricas. Neste momento temos apenas uma fábrica a elaborar no concelho, o Albano Morgado, e portanto nesse ciclo o Partido Socialista também soube reinventar o concelho com a parte turística, onde apareceu a Praia das Rocas, com desenvolvimentos a nível de infraestruturas viárias e espaços culturais, e que tem todo um potencial que nós pretendemos dar continuidade a esse desenvolvimento e ajustar-nos àquilo que são a nossa realidade atual a nível social e a nível global. Neste mandato que agora inicia, quais são as prioridades que gostaria de concretizar? Há várias prioridades que são praticamente são importantes, são todas elas importantes. O grande desafio é demográfico. Portanto, nós, como disse há pouco, vivemos uma crise demográfica na altura dos têxteis, nunca conseguimos recuperá-la, portanto, nunca conseguimos inverter esse processo, e o problema da desertificação nestes territórios aparece da demografia, do problema demográfico. E é imperativo voltarmos a ter pessoas no nosso território. E isso só se concretiza criando condições para as pessoas trabalharem. As pessoas fixam-se num território se tiverem o emprego. E, portanto, esse é o grande desafio. É a sua grande prioridade. É a grande prioridade. É criar condições para que as empresas que cá estão continuem cá, reforcem-se. Mas como é que materializa esse objetivo? Criar condições para espaços para que as empresas que queiram vir para o nosso território possam vir, tenham essas condições, e sermos atrativos em termos daquilo que são os apoios que o município pode dar. A nossa derrama já não cobramos derrama há algum tempo, portanto criar aqui algumas condições para as empresas fixarem, sermos competitivos no preço de aluguer de arrendamento das instalações, portanto, e criarmos aqui um conjunto de incentivos às famílias. Na habitação também é um problema para as pessoas poderem fixar. Em paralelo temos a questão do turismo. Portanto, nós temos um turismo neste momento muito sazonal, e temos um património natural riquíssimo e que queremos desenvolver para combater a sazonalidade desse turismo e desse grande cartão de visita que é a Praia das Rocas. Se olharmos mais de perto para esses objetivos, pode partilhar connosco o que é que pensa concretizar na primeira metade do seu mandato? Esta primeira parte vai ser essencialmente focada em criarmos condições para que as empresas possam fixar. Temos três áreas. Passa por que? Desenvolvimento de áreas industriais? Temos aqui três áreas industriais, empresariais. Temos um parque industrial, que é o Parque Industrial do Safrujo, que é gerido pela Ribeira Pera, e, portanto, iremos dinamizar esse parque naquilo que pudermos fazer, porque o parque tem uma característica jurídica, uma forma jurídica particular, portanto, o município é parte da Ribeira Pera, mas a Ribeira Pera também tem privados, portanto, nós vamos fazer um investimento em algumas infraestruturas viárias que são municipais, que fazem parte da rede viária municipal, e iremos apoiar a Ribeira Pera naquilo que for a nossa possibilidade para podermos dinamizar o parque. Depois temos duas áreas, que é a Barros 3 e a zona da Retorta, que são também edifícios que foram adquiridos pelo município, onde serão criadas áreas empresariais num conceito
mais inovador no que diz respeito à edificação. Ou seja, vamos criar condições para as empresas virem-se, poderem fixar de forma imediata para que aquele tempo de preparação não prejudique a produção das empresas que se querem fixar. E esta será a grande prioridade em termos empresariais no primeiro mandato. Já estamos a desenvolver estudos e projetos para essas áreas. Estamos a desenvolver também o trabalho da criação de um regulamento de incentivo ao investimento e com um regulamento para fixar o valor de arrendamento. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e isso claramente é uma prioridade para esta parte do primeiro mandato. A questão do turismo é também uma prioridade porque necessitamos de que as pessoas venham e fiquem mais tempo no nosso concelho e para isso temos que criar maior oferta. Para conseguir esse objetivo? Queremos criar percursos pedestres, aproveitar a nossa ribeira, a nossa Serra da Lousã, porque nós somos o concelho que mais dentro, entre aspas, está dentro da Serra da Lousã, na vertente virada a sul, e portanto queremos aproveitar ao máximo essa mais-valia que temos em termos de património natural. Dinamizar aquilo que foi o investimento do último executivo no Passadiço das Quelhas, portanto iremos beneficiar ali alguns pontos que achamos que devem ser melhorados. Iremos dinamizar o Santo António da Neve, ter o foco nas acessibilidades. Há todo um conjunto de edificações ao longo da serra que temos projetos para desenvolver para essas edificações, falo concretamente na Cova das Malhadas, na Casa dos Soares, e portanto dessa forma potenciarmos aqui um tipo de turismo que seja um turismo mais de outono e primavera. Depois a Praia das Rocas tem que ser o nosso cartão de visita e tem que ser aquilo que nós temos que utilizar para vender depois um pacote mais completo em termos de oferta. A Praia das Rocas funciona em julho e agosto, não é? Essencialmente. Sim, junho, julho, agosto e um bocadinho de setembro, mas os meses principais é julho e agosto. E cria aqui uma sazonalidade enorme em termos de economia local, portanto, e que existe a necessidade efetiva de reverter esse fator sazonal. E atrair turistas ao longo de todo o ano. Sim, é? Atrair turistas e tentar, de certa forma, fazer com que os turistas fiquem mais tempo. E isso também temos que abrir as portas do território. O nosso concelho é um concelho pequeno, tem cerca de 67 km², tem uma característica natural enorme, muito particular, mas temos que perspectivar isto no âmbito mais territorial. Deixe-me pegar nas suas palavras, somos um concelho pequeno, Castanheira de Pera tem menos de 3.000 habitantes. É chegado o momento ou não de avançar para uma fusão de municípios, uma união de municípios perante este cenário que é uma marca incontornável do interior do Distrito de Leiria e de muitas outras regiões do país em que os pequenos municípios estão cada vez mais pequenos? Efetivamente é um problema que não é só de Castanheira de Pera, é um problema transversal a muitos territórios com estas características. Acho que a extinção dos municípios não é a solução. Nós falamos muito na proximidade dos serviços aos municípios, aos cidadãos, falamos muito na questão da inclusão e, portanto, se nós pensarmos em extinguir os municípios, vamos criar um afastamento maior a todas essas pessoas. Portanto, os municípios existem e irão continuar a existir, na minha opinião, porque existe essa necessidade de continuar a ter uma política de proximidade com os cidadãos. E isso a questão das freguesias, quando muito processo das freguesias também começa a ser revertido em alguns locais. Portanto, não aprova esse cenário de poder haver fusões? Eu acho é que os serviços intermunicipais, a intermunicipalidade em determinadas áreas é muito importante e por isso é que há pouco lhe estava a falar que nós temos que começar a perspectivar o nosso concelho, o nosso território fora das nossas fronteiras e se conseguirmos fazer um trabalho em conjunto com aqueles que nos são mais próximos, que
tem características, tem sinais semelhantes aos nossos no que diz respeito ao território, à oferta, à gastronomia, ao turismo, às características da floresta, que é um fator muito importante. Julgo que aí sim conseguiremos ser mais fortes e termos mais pessoas no território. Uma outra dimensão que é característica deste território. Nos últimos 10 anos, Castanheira de Pera perdeu 17% da população residente. Estamos, enfim, perante uma bomba demográfica mais do que evidente, gritante. O que é que o Presidente da Câmara vai fazer, o que é que quer fazer para estancar o despovoamento, para responder aos desafios também do envelhecimento da população? É um bocadinho na sede daquilo que lhe disse há pouco. Portanto, é um processo lento, irá ser um processo lento, será sempre um processo a médio e longo prazo, até mais a longo prazo, e só conseguiremos reverter essa tendência se conseguirmos fixar pessoas no território. E as pessoas fixam-se no território se tiverem condições de trabalho, se tiverem emprego. E, portanto, é importante olharmos para o fator emprego com muita atenção, com muita preocupação e focados na criação de condições para que as empresas possam fixar. Há que olhar também para a questão das tecnologias, a questão dos nómadas digitais. Portanto, há muitas pessoas que depois desta situação pandémica olharam novamente para estes territórios com outros pontos de vista, outro interesse, porque aqui tem mais segurança, tem mais qualidade de vida, e se tivermos as nossas são mais acessíveis, os preços são mais acessíveis, a habitação é um problema que nós também temos, porque não temos muita oferta em termos de habitação, porque criou-se aqui um bocadinho uma bolha de especulação até a propósito dessa situação, das pessoas começarem a olhar estes territórios de forma diferente, e temos que ter, no que diz respeito à parte das novas tecnologias, que é uma situação que também me preocupa, a capacidade de ter as infraestruturas necessárias para que isso possa acontecer. E acho que o nosso poder central tem que olhar para estes territórios de uma forma assertiva e com estas mesmas preocupações para que possamos em conjunto combater essa situação. Nós estamos numa imensa mancha florestal que de uma forma quase irónica é designada Pinhal Interior, quando se trata na verdade de um eucaliptal interior. Castanheira de Pera naturalmente vive com o problema dos fogos florestais presente. Isto ainda é um fantasma do cotidiano deste território, ou o Presidente consegue olhar de uma outra forma? Consegue dormir descansado ou passa os dias num sobressalto permanente com o receio de que possa vir por aí um dia destes uma grande catástrofe? O problema dos fogos rurais é um problema que existiu e vai continuar a existir. O problema que nós temos na nossa floresta é um problema preocupante. Aliás, nós neste momento não temos a verdadeira definição de floresta, portanto temos uma monocultura. No nosso território temos uma forte monocultura de eucalipto. Acho que o eucalipto é uma presença que não deve deixar de existir. O eucalipto deve existir nos locais adequados, temos espaço no território para todo tipo de cultura. O problema dos fogos rurais é que efetivamente o despovoamento deste território levou à desertificação e levou ao abandono da terra. Portanto, a terra, que era uma mais-valia naquela complementariedade económica às famílias daquilo que era o trabalho normal, deixou de o ser e passou a ser uma despesa. Portanto,
qualquer terreno, porque a nossa propriedade, a característica da nossa propriedade também é singular, portanto é a pequena propriedade. Portanto, qualquer reconhece que está por fazer um ordenamento florestal claro que sim, eficiente. Claro que sim. Portanto, qualquer propriedade neste momento é um custo para uma família, é um custo 1.000 ou 2.000 metros quadrados, custam 400 ou 500 euros anuais. E temos que tentar reverter essa situação. Era um sublinhado que fica desta nossa conversa, que a necessidade de haver uma intervenção grande ao nível do ordenamento florestal. Para finalizar, diga-nos, por favor, o que é que Castanheira de Pera tem para oferecer aos visitantes que venham aqui nesta época do ano, outono e inverno? Castanheira de Pera é um concelho que sabe receber, as pessoas sabem receber, e temos um património natural enorme, um património histórico também com muito para contar, com muitas histórias para contar. Temos a nossa Serra da Louçã, a nossa Ribeira de Pera, com uma potencialidade florestal ainda, aquela verdadeira floresta que permite às pessoas fazerem os percursos pedestres, terem o conhecimento da nossa fauna, da nossa flora. Temos uma ribeira com uma característica muito particular a sul, onde predominam os grandes açudes, a indústria, aquilo que resta ainda da indústria dos lanifícios. Temos os nossos barretes. Temos aqui o laínte, que é aquela linguagem que era só nossa e que neste momento só temos uma pessoa apenas que tem esse conhecimento e que também não queremos perder. Temos a história do Barrete, portanto é um dos projetos que também temos, que é a criação do Museu do Barrete. Portanto temos aqui uma série de produtos endógenos, sinais de características que são nossos, e que as pessoas, com toda a certeza, irão gostar de ver e de aprender, e temos também a questão da gastronomia, que poderemos divulgar e podemos promover com os nossos produtos. O nosso tempo está a chegar ao fim. Presidente António Henriques, foi um gosto estar aqui em Castanheira de Pera. Muitas felicidades para o seu mandato. Obrigado.